Fala galera do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Emília Lopes, estarei com vocês dando continuidade sobre efeitos de sentido em textos publicitários. Eu peço que vocês já anotem aí no caderno de vocês, anotem as observações, anotem o que for de importância, porque nós estaremos fazendo atividade no final da aula, certo? Para que nós possamos refletir um pouco sobre os efeitos de sentido que nós vimos através de vários textos, como figuras, textos verbais e não verbais, e com isso eu trouxe uma tira para a nossa breve reflexão. Acompanhe comigo, por gentileza. Mafalda diz assim para Miguelito: "Não estou entendendo, Miguelito, que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa da vida?" Miguelito diz: "É isso mesmo, vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa." Mafalda sai e deixa Miguelito sozinho sentado, pensando sobre a vida, e ela diz: "Será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos?" Então, o que eu quero dizer para vocês, alunos, não façam igual ao Miguelito, que ficou esperando alguma coisa da vida, que ficou esperando sentado, sem agir. É isso que eu quero trazer para vocês hoje, essa breve reflexão, que é para que vocês ajam, corram atrás, estudem, façam com vontade, com foco, porque é isso que eu quero, como professora, trazer para vocês, certo? Para o nosso início, eu pergunto para vocês o que temos para hoje. Então, hoje nós vamos fazer uma análise de efeitos de sentido em textos publicitários. Na aula anterior, eu já tinha comentado com vocês o que são os anúncios publicitários, quais são as características, quais são os efeitos de sentido que aparecem em diversos textos que nós pesquisamos, que nós vimos nos livros, em sites. Então, eu gostaria que vocês hoje se aprofundassem e façam as anotações de vocês, certo? Nós temos aqui a nossa habilidade EF69LP 04B, que é do ensino fundamental do sexto ao nono ano, língua portuguesa, e o código da habilidade, certo? Então, qual o conteúdo da nossa aula de hoje? O conteúdo são, que nós vamos ver, quais são as características do texto publicitário, quais são os elementos de persuasão, certo? E quais os objetivos que nós podemos encontrar dentro desse conteúdo hoje. Identificar as características do texto publicitário, como vocês já viram nas aulas anteriores, quando nós fomos lá no laboratório de informática pesquisar a respeito do anúncio publicitário, levando em considerações as imagens, as figuras ilustrativas, os textos, certo? E outro objetivo que nós temos aqui é reconhecer os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários. Os efeitos de sentido é aquilo que quando eu leio, e qual a minha capacitação para isso? Através de alguma tirinha ou imagem, digamos essa imagem da Mafalda que nós acabamos de ver. Qual o efeito de sentido que está falando aí? Será que traz algum pensamento, algum efeito positivo ou não? Certo? E a persuasão? A persuasão é o ato de convencimento, é quando eu quero convencer alguém a alguma coisa, não é mesmo? Vocês, quando querem convencer o pai ou a mãe de vocês a sair, o que vocês fazem? Vocês não jogam um jogo de sedução, vocês não utilizam de palavras para que vão convencê-los, deixar eles deixarem vocês saírem ou fazer com que vocês ganhem alguma coisa? Então é isso que nós estaremos vendo. Quero que vocês já peguem o caderno de vocês, anotem aquilo que nós vamos falar nessa aula e vamos lá. Então, para início aqui, eu trouxe uma perguntinha para vocês. Então, quero que com muita atenção vocês prestem aí, parem o que vocês estão fazendo e prestem atenção. Pense e responda. Você aluno, costuma adquirir produtos por influência da publicidade? Ou seja, quais os produtos que eu tenho visto nos jornais, na internet, nas mídias sociais que estão circulando aí fora, que eu adquiro? Será que a pessoa que está vendendo tal determinado produto está me convencendo de alguma coisa? Então, nós vemos exemplos.
Tênis, quando eu quero comprar um tênis, eu vou lá pesquisar e tem um vendedor falando muito bem do tênis. Compre esse tênis e ganhe um par de meias, ou compre este celular e ganhe uma película 3D. Então, esse compra, esse vende, esta ação aí que eles estão impondo para vocês é uma ação para que vocês comprem alguma coisa, certo? Tá. Falando sobre isso, influência de publicidade. Nós temos os pontos negativos e os pontos positivos, certo? Os pontos positivos é aquilo que vai fazer aquele efeito que eu vou comprar de boa qualidade, levando em consideração que eu tenho que pensar primeiro, será que eu estou precisando realmente disso? Tá? E outro ponto negativo, o que eu estou comprando vai me fazer bem? Eu preciso no momento? É um produto de boa qualidade? É um bom vendedor? Então eu gostaria que vocês pensassem nesse sentido, tanto como comprar celulares, tênis, camisetas, bermudas, ou até mesmo comprar algum lanche no shopping, não é verdade? Será que vocês realmente estão utilizando dessa consciência aí com que vocês precisam? Tá? Então hoje eu quero que vocês deixem essa pergunta aí de início na cabecinha de vocês para que nós comecemos a nossa aula, tá? Então eu digo para vocês, se a sua resposta é sim, vocês não se preocupem com isso, porque essa é a intenção. Essa é a intenção que está dentro do nosso conteúdo, de fazer, de convencer a pessoa a querer aquilo que nós estamos vendendo, uma determinada coisa, certo? Exemplo, lá no McDonald's, se eu vejo uma placa assim, compre 2 lanches por apenas R$14,90 e ganhe uma batata, não está me chamando a minha atenção? Primeira coisa que eu posso observar aí, sempre eu observo a cor, o sentido que eles estão falando, as cores que estão dentro de um cartaz, porque isso faz toda parte do nosso processo aí, não é? Para que eu compre alguma coisa hoje, para que eu veja uma propaganda, uma publicidade, aquilo não tem que me chamar a atenção? Então leve em consideração isso, já marquem aí as observações no caderno de vocês, porque é isso que nós estamos falando. Então eu quero trazer para vocês hoje, aluno, retomando lá na nossa aula anterior, nós fizemos uma aula invertida sobre um texto publicitário, só que hoje eu quero trazer essa aula para vocês aqui sobre o texto publicitário em consideração. Só que hoje eu quero que vocês vão anotando as principais causas aí. O que é um texto publicitário? Um texto publicitário é uma mensagem persuasiva, ou seja, o que é esse poder de persuasão? Será que eu tenho o poder de convencer, o poder de seduzir, a fazer com que alguém compre determinada coisa ou que faça determinada coisa? Tá? Criada com o objetivo de promover um produto ou marca. Exemplo, eu quero vender a minha marca, o que eu tenho que fazer aí para levar em consideração isso? Para que eu consiga vender a minha marca, o que eu devo fazer? Eu devo explorar as imagens, eu devo explorar aquilo que eu quero para convencer o leitor, tá? Outra característica do texto publicitário é que ele utiliza técnicas persuasivas. Ele chama atenção, ele convence o público-alvo de tomar uma determinada ação ou um serviço. Foi aquilo que eu disse para vocês. Lembram que eu falei sobre o McDonald's? Eu dei o exemplo do McDonald's. Dei o exemplo também de vocês estarem comprando um tênis. O que será que aquele vendedor está passando realmente para mim? Antigamente, bem na época, eu acho que dos avós, de vocês, talvez dos pais, tinha uma propaganda que ela dizia assim, compre batom. Então, esse compre aí é uma ação. Ele está falando que é para você comprar, ele está incentivando que vocês comprem alguma coisa, que aquele determinado público-alvo, compre alguma coisa. Então, para vocês adquirirem um serviço. Então, ele vai fazer essa ação convincente, certo? O texto publicitário pode ser veiculado em diferentes mídias. Pessoal, quando eu falo em diferentes mídias ou veiculado quer dizer assim, aonde ele circula, onde o texto publicitário circula por aí. Então, ele circulando aí pelas redes sociais, pelos blogs, pelos sites, jornais impressos, rádios e TV, certo? E ele tem o objetivo para atrair a atenção do leitor e motivá-los a agir de alguma forma. Tudo bem até aí?
Marquem aí no caderno essas palavras-chave, motivá-los, convencer o leitor, chamar a atenção, certo? Quero que vocês marquem aí no caderno de vocês todas essas palavras-chave, porque depois vocês farão uma atividade e vocês vão precisar observar todas essas palavras que eu falei, esses verbos destacados, para que vocês façam a atividade de vocês, certo? Muito bem. Vamos focar aqui no conteúdo. A gente precisa focar no conteúdo, focar naquilo que é relevante para a gente levar em consideração tudo isso, tá? Então, eu quero trazer para vocês hoje que o anúncio publicitário, ele possui uma linguagem. Essa linguagem, ela tem a característica, a função apelativa ou conativa. Ou seja, o que é isso, professora? A mensagem apelativa, ela está centrada no receptor. Quem é o receptor? O receptor são vocês, alunos, certo? Eu estou aqui passando uma mensagem para vocês e vocês estão recebendo essa mensagem. Só que essa mensagem vocês devem receber de forma emotiva, de forma que tenha sentimento, certo? Então, quando eu vou convencer alguém, eu tenho esse objetivo de despertar essas sensações, emoções, sentimento, certo? Então, é isso que essa função apelativa, estou apelando a alguma coisa, certo? Então, marquem aí no caderno de vocês, função apelativa. É aquela mensagem que traz sensações de emoções e sentimento. Muito bem, certo? O texto publicitário combina dois tipos de linguagens. Lembra que eu já comentei com vocês, nós fizemos também na apostila atividades sobre as linguagens verbais e não verbais, certo? Quando eu não tenho só uma linguagem verbal, não verbal, eu tenho também a mista, que ela chama-se multimodal, porque elas se misturam, certo? Então, eu vou explicar aqui para vocês o que é a linguagem verbal e o que é a linguagem não verbal. A linguagem verbal é quando eu tenho uma imagem e eu também tenho texto, tá? E a mensagem que ela tá trazendo aqui, eu tenho que ter duas coisas ali juntas, não é? Porque ela chama-se verbal. A linguagem não verbal vai se dar por signos, ou seja, os emoticons, os emojis aí que vocês utilizam muito nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, aquelas placas de trânsito que não tem uma escrita, que ela tá querendo me dizer alguma coisa, ela se dá pela linguagem não verbal, certo? Então, quando nós vemos os textos publicitários, é essencial que a gente analise tudo isso. Como se dá essa relação? Como que eu posso entender que tem uma linguagem verbal e não verbal ali, tá? Então, quais efeitos de sentido que estão ali dentro? Quais elas estão se envolvendo, tá? Embora sejam necessários argumentos convincentes para convencer aquela pessoa a fazer alguma coisa, são os apelos emocionais que muitas vezes acabam funcionando como o principal meio de convencer o público-alvo, certo? Muito bem, focando aqui, falando mais um pouquinho da linguagem verbal, eu trouxe alguns exemplos para vocês e nesse momento eu quero que vocês anotem, guardem aí na cabecinha de vocês, porque nós vamos utilizar muito durante esse nosso processo de anúncios publicitários, certo? Então, a linguagem verbal é aquela expressa através de palavras escritas ou falada, ou seja, é uma linguagem verbalizada. Eu trouxe uma imagem aqui que ela diz aqui, é proibido fumar neste local, certo? A imagem está objetiva, não é? Quando eu vejo essa imagem aqui, eu não estou entendendo, não está claro para mim? Muito bem. E aqui, já a linguagem não verbal, ela utiliza de signos visuais para ser efetivada, por exemplo, a imagem e as cores na sinalização de trânsito. Eu vou colocando aqui para vocês que é proibido fumar neste local. Eu só tenho uma imagem que está cortada ao meio e um cigarro, certo? Significa linguagem não verbal, porque eu não preciso de ter uma linguagem escrita ali, eu preciso apenas da imagem, dos signos, para promover isto, certo? Muito bem, já quero que vocês anotem aí no caderno de vocês,
que agora a gente vai entender como é... Travou tudo. Usar a habilidade. Então, a reconstrução